torture you. Take my hand through the flame. I torture you. Oi, meus amores, como vocês estão? Sempre pergunto isso, né? Porque é importante que vocês estejam bem, tá? Bom, hoje eu quase não gravei o vídeo de hoje, porque hoje eu não estava muito bem. Mas eu resolvi gravar assim, não estando muito bem, para vocês verem que realmente de vez em quando a gente não tá legal, né? Devido àquelas coisinhas que eu já falei para vocês sobre a nossa saúde mental, né? Então eu resolvi, vou gravar assim mesmo e vocês veem o outro lado da moeda, né? Não tão intensamente, mas o que restou da crisezinha. Lembra que eu falei para vocês que existem duas doenças que são muito parecidas, que é difícil diagnosticar justamente porque elas têm muitas coisas em comum, mas tem algumas diferencinhas. E essas diferencinhas é que fazem você ter certeza de que é uma ou que é outra, tá? E é o transtorno bipolar e o de síndrome de borderline, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as coisas que são iguais, né? E as diversidades, o que é diferente, tá? Pelo menos para mim, estudando sobre a síndrome de borderline, para não ter certeza, para ter certeza de que é uma ou outra, eu até anotei, né, certinho o que é igual bipolaridade, o que é diferente de bipolaridade, do que eu sinto, né? Então, assim, como eu falei para vocês, o que é o legal disso? Tudo a gente tem que tirar uma coisa boa. Que como você tem alguma coisa, você sabe o que você está sentindo, né? A gente vai ao médico, é fundamental ir ao médico, porque ele é que sabe como medicar a gente, mas o que se sente é você que sabe que sente. É você o que sabe o que está aí dentro de você, como você está se sentindo, o que se passa dentro da sua mente, né? Então, de acordo com o que se passa dentro de mim, eu consigo diferenciar uma da outra, né? Então, eu vou mostrar para vocês as singularidades de cada uma delas, né? E o que é igual e o que é diferente, tá? Então, vamos lá. Síndrome de personalidade borderline. É um transtorno de personalidade. O bipolar é o quê? É um transtorno de humor. E borderline é de personalidade, tá? Então já são coisas diferentes, né? Você tem um transtorno de humor e você ter um transtorno de personalidade, né? Mas são muitas coisas parecidas, gente. Então eu vou mostrar para vocês o que é igual. Aqui eu vou falar sobre a síndrome de borderline e vou mostrar para vocês o que é igual à bipolaridade. Exemplo: comportamento antissocial, comportamento autodestrutivo, comportamento compulsivo, comportamento de risco, hostilidade, impulsividade, irritabilidade, isolamento social, falta de moderação. Muitas vezes, no episódio eufórico do transtorno bipolar, existe uma falta de moderação, uma falta de inibição, né? Então, é até meio desagradável quando a pessoa está tão desinibida que às vezes faz coisas até pouco vergonhosas, né? Então, isso também tem na síndrome de borderline. Outra coisa que é igual, que é no humor: ansiedade, culpa, descontentamento geral, uma gama limitada de emoções, né? Mudanças de humor, perda de interesse, prazer nas suas atividades que antes você adorava fazer e agora você perdeu o prazer, raiva, solidão, tristeza, tá? Sintomas psicológicos: autoimagem distorcida, depressão,
um sentimento de grandiosidade, medo, narcisismo, se achar o máximo, né? Ou paranoia, tá? E também é comum pensamentos suicidas ou transtorno dissociativo, tá? Nas duas doenças existem os pensamentos suicidas, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muitas vezes as pessoas simplesmente elas pensam muito sobre a morte. E em outros casos, outras pessoas pensam em suicídio, né? Então tem que ter muito cuidado tem que ter uma atenção especial dos familiares, dos amigos, com as pessoas que têm esse problema, porque para qualquer coisinha diferente já tá de olho ali para evitar uma coisa desagradável, uma coisa triste, né? Então, o que acontece? Uma visão geral sobre o transtorno de borderline. É um transtorno mental caracterizado por humor, comportamento e relacionamento instáveis. A causa do transtorno de personalidade limítrofe não é bem compreendida. O diagnóstico é feito com base nos sintomas, tá? Pessoas borderline podem sofrer mudanças extremas de humor e podem demonstrar incerteza sobre quem são. Às vezes a pessoa não sabe nem quem é o transtorno de borderline. E como resultado, seus interesses e valores podem mudar rapidamente. Isso é transtorno de borderline, a síndrome de borderline, tá? Os principais sinais são, aí é onde tem umas diferenças do bipolar, tá? Porque eu particularmente não tenho isso. Evitar esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário. As pessoas têm medo de serem abandonadas no transtorno de borderline, na síndrome de borderline, tá? O medo de abandono provoca uma ansiedade e uma necessidade elevada de nunca se sentir sozinha, rejeitada ou sem apoio, entendeu? Então a pessoa tem medo de ser rejeitada, de ficar sozinha, de nunca estar sozinha. Isso já não existe no transtorno bipolar, pelo menos não para mim, tá? Um padrão de relações intensas e instáveis, isso aqui é interessante, com os familiares, amigos e entes queridos, muitas vezes passando de extrema proximidade, né, de amor, idealização, a uma extrema fúria ou ódio, desvalorização da família. Passa de, nossa, um apego, um amor, uma coisa, a um profundo ódio. Então, realmente é um transtorno de personalidade, né? Outra coisa que é igual o transtorno bipolar, gente, comportamento impulsivo e muitas vezes perigosos, como gastar compulsivamente, né? Tem isso muito, bipolar tem muito isso, de gastar compulsivamente. E o borderline também, são coisas que são parecidas. Praticar sexo sem proteção, né? Não tô nem aí, nem esquenta a cabeça e vai sem proteção, que é um risco muito grande, nós sabemos de muitas doenças, né? Que acontecem por causa de sexo sem proteção. Abusar de álcool ou drogas, conduzir de forma impulsiva e compulsão. Isso é igualzinho bipolar, a mesma coisa. Outra coisa igualzinha bipolar, comportamentos suicidas recorrentes ou ameaças ou comportamentos autodestrutivos, como a automutilação. Às vezes a pessoa se automutila, se machuca, porque para a pessoa sentir a dor no corpo é melhor do que sentir a dor na alma. Então, assim, para não sentir aquela dor na alma da doença em si, as pessoas se machucam para sentir dor física, porque faz com que elas esqueçam um pouco da dor na alma, né? Isso é igual ao transtorno bipolar, tá? Outra coisa que é igual ao transtorno bipolar, estudos mostram que pessoas com este transtorno podem ver raiva em um rosto emocionalmente neutro
e tem uma reação mais forte às palavras com significados negativos do que as pessoas comuns. A gente é mais sensível a palavras negativas, a palavras que a gente é mais sensível, fica mais sensível ao que as pessoas dizem e ao que as pessoas fazem conosco, né? Isso também é parecidíssimo com o transtorno bipolar. Uma outra coisa que é diferente, né, que eu vi diferença transtorno bipolar, do transtorno bipolar. Os portadores do transtorno de borderline têm medo que as emoções fujam do seu controle, né, e demonstra, então, tendência para se tornar irracionais em situações de maior estresse. Aí o que elas fazem? Elas criam uma grande dependência dos outros para conseguir se manter estável, entendeu? Então, o borderline, ele é muito assim, apegado, ele é muito, como se fosse muito carente, ele quer sempre ter alguém perto dele que seja para ajudar a ele se manter estável, que seja para ele não se sentir sozinho. Ele tem medo da rejeição, ele não gosta da solidão, ele tem que estar sempre com alguém ali perto dele, tem medo de ser abandonado, entendeu? E isso não existe no transtorno bipolar. Não existe esse medo. Na verdade, muitas vezes a gente quer ficar sozinho mesmo, quer ficar sozinho com os pensamentos, ficar naquela bolhazinha nossa, tá? Então, as características da doença borderline, elas são semelhantes à depressão ou esquizofrenia, tá? Então, elas têm uma semelhança com a depressão e com a esquizofrenia. Outra coisa que é diferente do bipolar é que pacientes com transtorno de borderline não toleram estar sozinhos, fazem esforços frenéticos para evitar o abandono e chegam a gerar crises como tentativas de suicídio de tal forma que levam os outros a resgatá-los e cuidar deles. Olha para você ver a que ponto que chega o medo de estar sozinho. Eles geram crises de tentativa de suicídio para chamar atenção sobre si mesmos, para poder as pessoas prestarem atenção neles e cuidarem deles. Então eles têm muito isso de ter alguém ali cuidando, de ter alguém ali por perto, entendeu? Uma coisa importante para a gente finalizar: a bipolaridade não é um transtorno de personalidade, e sim de humor, como eu falei no começo. O paciente bipolar passa por períodos de 20 a 30 dias em depressão significativa. Após esse tempo, ele melhora, tem um episódio de euforia, né? E esses comportamentos vão se intercalando, podendo durar cada um alguns meses, entendeu? Então, às vezes dura meses. Já no caso do sujeito borderline, a oscilação de personalidade, ela às vezes ocorre várias vezes durante o mesmo dia. Enquanto o bipolar, ele passa períodos de até meses num episódio maníaco ou num episódio depressivo, o paciente borderline, ele no mesmo dia, ele pode ter várias alterações de humor num dia só, entendeu? Então tá aí que eu queria passar para vocês, que eu falei no último vídeo, que tinha uma doença que elas são muito parecidas, mas que existem essas divergênciazinhas que eu mostrei para vocês, que mostram onde você tem ou transtorno bipolar ou você tem o transtorno de personalidade borderline, tá? Então, assim, apesar de hoje eu não estar muito bem, eu queria falar com vocês, queria mostrar para vocês, né, que como que é que a gente se sente, tá? Hoje quase realmente eu não fiz o vídeo mesmo, quase falhei com vocês, mas falei, não, eu vou fazer do jeito que eu estou, né? Então, assim, não sei se dá para perceberem pela fisionomia, não sei se vocês têm essa sensibilidade de perceber pela fisionomia, mas hoje eu não estou 100% Rosânia, tá? Mas de qualquer maneira, é sempre um prazer para mim estar aqui falando com vocês. Eu espero que essas informações tenham tido utilidade para vocês, tá?
escutem de novo o vídeo para entender de novo quais as diferenças, quais as coisas que são iguais, o transtorno bipolar e o transtorno borderline, tá bom? E não deixem, gente, não deixem de procurar um médico para que vocês se cuidem, porque tudo pode ser estabilizado. Mesmo que, como eu disse, para Deus não existe, não há cura para nada. Para Deus tudo há cura. Mas humanamente são doenças que são tratáveis para estabilizar, né? Mas que não tem uma cura real. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Porque a nossa saúde mental, ela afeta o nosso corpo. Você às vezes se sente extremamente cansado, sem ter feito absolutamente nada, mas por quê? A sua mente está cansada. Então, automaticamente ela passa aquela informação para o corpo e o corpo se cansa junto com a mente, tá? Espero realmente, sinceramente, que essas informações que eu tenho passado para vocês sobre saúde mental estejam sendo úteis para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam, dá o seu like para eu saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, tá? Coloquem seus comentários, podem fazer perguntas, eu vou responder com o maior prazer do mundo, tá? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês estarem sempre conectados com a gente e a gente manter um relacionamento bacana, onde vocês me digam o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu fale, que se eu não tiver conhecimento eu vou buscar ele para poder passar para vocês, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.